Agora vamos resolver alguns exercícios, certo? Então, ó, Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo. Então veja bem, o que nós temos aqui? A Heloísa, ela fala, ó, ela está sentada na poltrona do ônibus, certo? Então, ela está sentada na poltrona do ônibus. Ela fala que o passageiro que está à sua frente não se move. Ou seja, está querendo dizer que ele está em repouso, tá? Ele não se move. Ou seja, está em repouso. Em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia. Então, o Abelardo é aquele que está lá sentado ali no morrinho ali, no barranquinho ali, né? Ele vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está se movimentando. Né? Então, a Heloísa, né? A Heloísa, que é essa aqui, né? Essa é a Elo. Ela fala que o passageiro sentado à sua frente não se move. Então ela está falando que esse camarada aqui está em repouso. Certo? Ela fala que ele está em repouso. Abelardo, que é esse camarada aqui, ó. Esse é o Abelardo. Ele está olhando para o ônibus e fala assim, ó, o passageiro aí, esse referido passageiro, está em movimento. Então, segundo Abelardo, esse camarada aqui, né, esse camarada, ele está em movimento. O que a gente pode afirmar aí, né? Então, veja bem. O que a gente pode afirmar é o seguinte. A gente pode falar que os dois estão corretos, né? Por quê? Porque a Heloísa, né, se ela pegar a Heloísa, se ela falar, né, que o passageiro à frente dela está em repouso, né? Lembrando que repouso e movimento é algo relativo, né? É relativo isso aí. Então, se ela falou que o rapaz está em repouso, então você pode afirmar que ela está correta, tá? Ela está correta, né? Ela está correta de que forma? Se nós pegarmos o passageiro, eu vou chamar o passageiro aqui de P, tá? Né? Se eu pegar o P em relação a Heloísa, tá? Então aqui eu posso afirmar com certeza que há repouso. Por quê? Porque a distância entre os dois não se altera com o passar do tempo. Eu posso pegar também o P em relação ao motorista. Vou chamar aqui o motorista de M, tá? Então, em relação ao motorista. Então, ele também vai estar em repouso. Por quê? Porque a distância dela em relação ao motorista não se altera. A distância entre o passageiro e o motorista não se altera.
Então, tudo que está dentro do ônibus aqui, ó, passageiro, motorista, poltrona, tudo que está aqui dentro, em relação ao ônibus, está em repouso, certo? Agora, o Abelardo, ele vê e afirma que esse passageiro P aqui está em movimento, tá? Então, no caso do Abelardo, ele também está correto, desde que a referência também seja correta também, né? Então, o que acontece aqui? Como é que pode estar correto? Né? Se a Heloísa fala que é repouso e a gente fala que a afirmação dela está correta. Agora o Abelardo fala que é movimento e a gente está falando que é correto também? Como assim? Simples, né? Eu pego o passageiro P em relação ao Abelardo. O que acontece? A distância entre o passageiro e o Abelardo é uma distância que vai o quê? Vai diminuindo com o passar do tempo. Então isso significa que há movimento. Tá? Eu posso pegar também o passageiro P em relação ao solo. Né? Em relação ao solo, o que acontece com ele? Ele está encaminhando, a distância, a posição dele em relação ao solo está sempre mudando. Então também está em movimento. Tranquilo? Lembrando que movimento e repouso é relativo, depende do referencial. Um avião de ajuda humanitária, voando sempre a uma velocidade constante, solta uma carga de alimentos sobre uma região isolada. Represente a trajetória da carga de alimentos em relação ao piloto do avião e em relação a uma pessoa em repouso na terra. Então seria mais ou menos isso. Ó. O avião vai para a direita, a caixa é abandonada, ela desce e vai para a direita. Por que ela continua indo para a direita? Porque a caixa tem a mesma velocidade que o avião no momento que foi abandonada. A velocidade vertical para a direita. Tá? E na medida que o tempo vai passando, ela também começa a aumentar a velocidade de queda em função da força gravitacional. De modo que quem está no avião, no caso do piloto, ele vai visualizar, né, essa trajetória como se fosse uma linha reta, sempre debaixo do avião. Ele está olhando para a caixa está debaixo do avião. Mais para baixo, mas debaixo do avião. Vai descendo, mas sempre na linha vertical do avião. Então, o piloto vai ver uma linha reta, vertical, descendente, tá? E quem está do lado de fora vai ver a caixa indo para a direita e descendo, ó, essa linha vermelha, que seria mais ou menos esse pontilhado aqui. Então, a gente teria basicamente isso aí, tá? Então, aí tá. A trajetória em relação ao piloto do avião, que ele vê uma linha vertical para baixo, e quem está do lado de fora vê esse arco de parábola aqui. Tudo bem? Fácil, né, gente? Um carro vai da cidade A para a cidade B, depois para a cidade C, todas situadas ao longo de uma mesma rodovia. Sabemos que as cidades A, B e C situam-se respectivamente nas posições 50, 90 e 60. Determine a variação de espaço e a distância percorrida no item A, B e C. Então nós temos aqui simbolizando a distância, né, entre as estradas, né, entre as cidades, né, A, B e C. O carro sai da cidade A, vai até a cidade B e depois ele vai até a cidade C, certo? Então esse é o percurso dele. Tudo bem? Bom, entre a cidade A e B, ele quer que a gente calcule, né? Ele quer que a gente calcule aqui
a variação do espaço e a distância percorrida, tá? Então, eu vou chamar de variação de espaço ou deslocamento, eu vou chamar de ΔS, tá? Então, ele quer saber qual é a variação de espaço entre a cidade A e B. Então, ele foi de A para B. Então, é espaço final, que é B, menos espaço inicial, que é onde fica a cidade A, tá? Quanto que nós temos aí, então? O ΔS vai ser quanto? Vai ser, eu estou na posição 50 e vou para a posição 90. Então, eu vou fazer aqui 90, que é a final, menos 50, que é a inicial. Então, aqui o ΔS de A até B vai dar 40 quilômetros, certo? E a distância percorrida? A distância percorrida é o que realmente o carro andou. Ele sai do marco 50 e vai até o marco 90. Então, ele andou 40 quilômetros. Tranquilo, gente? Fácil, né? Aí eu tenho a letra B, que é entre B e C. Então, agora o carro sai de B e vai para C. Então, eu vou calcular o ΔS entre B e C. Então, vai ser posição final, que é para onde ele foi, que é C, menos a posição inicial, que nesse caso aqui é B, né? Então, eu vou ter posição final. Então, nós estamos falando entre B e C, tá? Entre B e C. Ele sai de B e vai para C. Então, a posição final aqui é 60, menos a inicial, que é 90. Então, a variação do espaço, ou o deslocamento, vai ser 60 menos 90, dá menos 30 quilômetros, tá? ΔS pode dar negativo? Pode dar negativo, sim. E o espaço percorrido, distância percorrida? Ele sai da posição 90 e vai até a posição 60. Quanto que ele anda de 90 para 60? Ele anda 30 quilômetros. Ah, mas não é negativo? Não. É o que ele andou. 30 quilômetros. Certo? Aí a gente vai para a letra C, né? Letra C é entre A e C. Então, olha, o meu ΔS é igual ao espaço final, então ele termina em C e sai de A, né? Menos espaço inicial. Então, o ΔS vai ser igual. Ó, ele sai de A e vai para C, só que é assim. Olha só o percurso dele, hein? Sai de A, vai até B e vem para C. A variação de espaço é exatamente a diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, é posição final dele, que é 60 na cidade C, menos posição inicial, que é 50 na cidade A. Então, a variação de espaço dele vai ser de 60 menos 50, 10 km. E a distância percorrida? Olha só, a distância percorrida é tudo que o móvel andou, tá? Então ele sai, né, o móvel sai dos 50, vai até o 90, e só que ele anda 40, né? De 50 até 90 dá 40, e depois ele vai do 90 por 60, então ele anda mais 30. Então ele anda 40 na ida até a cidade A, e anda mais 30 da cidade A, da cidade B até a cidade C. Ele sai de A, anda 40 até B, e depois de B até C ele anda mais 30. Então a distância percorrida aqui vai ser de 70 quilômetros. Tudo bem, gente? Um maratonista percorre a distância de 42 quilômetros em 2 horas e
15 minutos. 2 horas e 15 minutos. Então, ele percorre uma distância de 42 quilômetros e demanda aí 2 horas e 15 minutos. Determine a velocidade escalar média em quilômetros por hora do atleta ao longo do percurso. Então aqui a nossa velocidade média, né? Ela é igual ao ΔS, espaço percorrido, dividido pelo ΔT, que é o tempo gasto. Certo? Então a nossa velocidade média vai ser igual. O espaço percorrido foram 42 quilômetros. Eu tenho aqui 2 horas e 15 minutos. 2 horas inteiras, tá? 15 minutos é 1/4 de hora. 15 minutos é 1/4 de hora. Então eu tenho aqui no tempo 2 mais 1/4. Vamos trabalhar em forma de fração, tá? Então a velocidade média vai ser igual a 42. E aqui nós temos 2 mais 1/4. Então o mínimo múltiplo comum é 4, né? 4 dividido por 1 é 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 1 vezes 1, 1. 8 mais 1. Então nós temos que a nossa velocidade média vai ser 42 dividido por 9/4. Então vamos trabalhar isso aqui. Velocidade média é igual. Eu tenho uma divisão de fração, né? Então eu pego, mantenho o numerador e multiplico pelo inverso do denominador, que é 4 sobre 9. Certo? 4 sobre 9. Então a velocidade média vai ser 4 vezes 42, 4 vezes 42, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16. 168 dividido por 9. 168 dividido por 9. Vamos dividir o 9 por 3, que vai dar 3. E o 168, nós vamos dividir por 3. Deixa eu ver aqui quanto que dá. 168 dividido por 3 dá 56. Então eu posso deixar assim, ó. Velocidade média vai ser 56 terços quilômetros por hora. Tranquilo? Um estudante a caminho da Universidade Federal do Rio de Janeiro trafega 8 quilômetros na linha vermelha. 8 quilômetros na linha vermelha. Então esse é o percurso dele, né? Esse trafega aqui é o nosso ΔS, né? Então, o espaço que ele percorre é de 8 quilômetros. Então, veja bem, ele faz isso a 80 quilômetros por hora. Ó. Isso é a velocidade dele. 10 quilômetros por hora a menos que o limite permitido nessa via. Tá? Se ele, então veja, então à primeira vista ele está fazendo esse percurso aqui, né? Com uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Esse é o primeiro dado. Aí, se ele fosse insensato e trafegasse a 100 km por hora, olha lá. Eu vou chamar aqui de V1 e aqui eu chamo de V2. Se ele trafegasse a 100 km por hora, calcule quantos minutos economizaria. Né? Então ele vai percorrer o mesmo espaço, ou seja, 8
km. Tá? 8 km. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que descobrir quanto tempo ele gastou aqui. Depois, quanto tempo ele gastaria nesse caso. E aí a gente faz a diferença para ver quanto ele economizaria, tá? Então, vamos lá. Equação da velocidade média. ΔS sobre ΔT. Eu vou descobrir quanto tempo, né? Quanto tempo ele gastou aqui. Então, eu vou passar o ΔT multiplicando a velocidade. E a velocidade que fica multiplicando vai vir para cá dividindo. Então, ΔS sobre velocidade. Então, vamos lá. Quanto que ele andou aí, né? Ele andou 8 km. 8 km. Vou deixar só o 8. Com velocidade de 80 km por hora. Tá? Então, ele gastou aqui 1/10 de hora. Né? Quanto que é 1/10 da hora? Né? A hora tem quanto? 60 minutos? Não é isso? A hora não tem 60 minutos? Então ele gastou nessa primeira passagem dele aqui, né, 6 minutos. Esse foi o tempo que ele gastou andando 8 quilômetros a uma velocidade de 80 km por hora. Certo? Bom, agora a gente vai ver quanto que ele gastaria andando a 100 km por hora, né? Então a equação é a mesma, né? Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Então eu quero também aqui descobrir o tempo, então vou passar o tempo multiplicando, né? Esse aqui em cima que era o T1, né? Para nós agora é o T2 que eu estou querendo, tá? Então vai ficar ΔT2 igual ΔS sobre velocidade média. Então qual que é o espaço que ele vai andar? São os mesmos 8 km. Com que velocidade ele vai? Ó, 100 km por hora. 8 por 100. 8 por 100, a gente pode simplificar isso aqui, né? A gente pode simplificar, por exemplo, posso simplificar por 4. 8 por 4 dá 2. 100 por 4 dá 25. Então eu tenho aqui 2 sobre 25. 2 sobre 25, não posso esquecer que a gente está falando aqui de horas, né? Quanto que é 2 sobre 25 de horas, né? 2 sobre 25 de horas. 2/25 avos. Então vamos lá. 2 dividido por 25 dá 0,08 horas, tá? Eu vou multiplicar isso aqui por 60 e vou descobrir quantos minutos são. São 4,8 minutos. Então, o ΔT2 é igual a 4,8 minutos. Ele não quer saber, não é isso que ele perguntou, né? A gente só está achando isso porque ele perguntou quanto é que economizaria se ele andasse a 100 km por hora. Então agora a gente já tem condição de calcular essa diferença, né? Então o tempo ΔT que eu quero, que é a diferença, né? Vai ser o total que ele gastou menos o que ele gastaria se ele andasse a 100 km por hora, né? Então eu tenho aqui 6 menos 4,8 vai dar 1,2 minutos. Então a resposta aí é, ele economizaria 1,2 minutos.
Tranquilo, gente? Tá fácil, né? Vamos em frente, hein?